Olá, boa tarde. Boa tarde. O ataque à caravana do ex-presidente Lula. Um grupo de elite da Polícia do Paraná tenta identificar os autores dos 3 disparos que atingiram 2 ônibus. Os tiros provocaram forte reação. O presidente Temer lamenta o ato de violência. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, classifica o ato como inaceitável. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pede uma resposta rápida das autoridades. O Supremo Tribunal Federal autoriza o reforço da escolta do ministro Edson Fachin. Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, revelou ter recebido ameaças. O deputado Paulo Maluf passa mal na cadeia e é internado num hospital em Brasília. O governo federal libera 1 bilhão e 200 milhões de reais para a segurança do Rio. Em Brasília, uma operação prende professores e servidores públicos suspeitos de fraudes em concursos. O Jornal Hoje está começando. Os tiros que atingiram a caravana do ex-presidente Lula no Paraná provocaram indignação no Congresso, no Palácio do Planalto e entre as entidades civis que repudiaram o ato. A Polícia Civil do Paraná já começou as investigações. O ataque foi ontem entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná. Não houve feridos. A cobertura completa e a repercussão do ataque você acompanha ainda nesta edição do Jornal Hoje. No Rio, os moradores presenciaram hoje mais uma cena de violência. Um policial militar ficou ferido numa tentativa de assalto no Leblon, bairro nobre da cidade. Ontem, o presidente Michel Temer liberou 1 bilhão e 200 milhões de reais para a área de segurança no estado. O primeiro repasse desde que a intervenção federal foi decretada no mês passado. A reportagem é do Pedro Figueiredo. Violência que parece não ter fim. Policiais militares fizeram buscas pelas ruas de 4 bairros da zona sul do Rio à procura de uma quadrilha de assaltantes. Os bandidos armados tentaram roubar uma loja de departamentos em uma das praças mais movimentadas do Leblon. Um PM tentou impedir a fuga dos criminosos e foi baleado. O túnel Zuzuângel, que liga os bairros da Gávea a São Conrado, chegou a ser fechado por 5 minutos. 2 suspeitos foram presos. Hoje é o segundo dia em que as Forças Armadas fazem patrulhamento nas ruas da Zona Sul e do Centro. O reforço na segurança tem horário marcado. Começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde. Muitos cariocas continuam sem perceber a presença das 6 equipes militares que estão atuando nessas regiões da cidade. Só vejo falar na televisão, mas não tenho visto não. Hoje exatamente não, mas tenho visto na Zona Sul sim, pouco. Ontem à tarde, nossas equipes percorreram vários bairros e nada, não encontramos os militares. Hoje de manhã, vimos uma equipe na praia de Botafogo. O policiamento é uma ação prevista como emergencial. Ela já vinha sendo, inclusive, realizada em parceria com a Polícia Militar na Vila Kennedy, por exemplo. Então agora ela foi estendida a outras áreas da cidade. O Comando Militar do Leste diz que o patrulhamento é móvel e que o deslocamento depende de decisões dos comandantes dos batalhões. Na tentativa de combater a criminalidade, o Exército entregou hoje de manhã ao Batalhão de Operações Especiais da PM 3 Urutus, esses carros blindados usados na missão de paz do Haiti. Eles foram adaptados e serão usados em ações policiais nas favelas do estado. Os tanques continuam pertencendo ao Exército, mas estão cedidos à PM por tempo indeterminado. Os militares também devolveram 3 blindados da CORE, a tropa de choque da Polícia Civil, que estavam sem condições de uso e foram recuperados. Além do reforço na frota, a Segurança do Rio também recebeu dinheiro. Saiu no Diário Oficial a medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer, que libera 1 bilhão e 200 milhões de reais para as ações da intervenção no estado. O repasse é imediato e em 120 dias o Congresso Nacional precisa validar a decisão do presidente. O gabinete da intervenção calculou que são necessários ao todo 3 bilhões e 100 milhões de reais para recuperar as capacidades de atuação das polícias do Rio. Deste total, 1 bilhão se refere a salários atrasados, que são responsabilidade do governo do estado. 600 milhões dívidas com fornecedores e 1,5 bilhão para as despesas até o fim do ano. Ainda não se sabe como o dinheiro liberado pelo governo federal será aplicado. A parte que coube ao governo federal foi repassado no dia de ontem, em ato publicado no Diário Oficial, e todo o planejamento do emprego desses recursos está sendo feito pelo Gabinete de Segurança Institucional e será oportunamente divulgado conforme a necessidade. Na Barra, zona oeste do Rio, um policial federal reagiu a uma tentativa de assalto ontem à noite.
Wilson Farias Júnior estava numa moto quando foi abordado em uma avenida movimentada. Na reação, feriu os 2 assaltantes. Eles são menores de idade e estão hospitalizados sob custódia. A Polícia Militar disse que eles usavam uma arma de brinquedo. Em outras 2 tentativas de assalto na Baixada Fluminense e na zona norte do Rio, 2 PMs ficaram feridos. O cabo Douglas Sardella levou 4 tiros dos criminosos na Avenida Brasil e está internado com um quadro estável. Em Nova Iguaçu, Marcelo Assunção foi atingido no pescoço. A bala provocou lesão na coluna e ele está internado em estado grave. O deputado federal afastado, Paulo Maluf, do Progressistas de São Paulo, foi internado nessa madrugada num hospital particular de Brasília. Paulo Maluf está preso na Papuda, cumprindo pena por lavagem de dinheiro desde o dia 22 de dezembro. De acordo com o boletim médico divulgado no fim da manhã, Maluf deu entrada no hospital à meia-noite, 2 minutos, com uma dor forte na região lombar irradiada para o membro inferior direito. O boletim a previsão de alta que o paciente está sendo medicado com analgésicos, anti-inflamatórios e opioides e que está prevista infiltração na coluna com corticoide para hoje à tarde. O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, do MDB, deve deixar a cadeia a qualquer momento para cumprir a prisão preventiva em casa. Quem traz os detalhes é o repórter Danilo Vieira. Oi, Danilo, boa tarde. Boa tarde, Doni. Olha, o alvará de soltura ainda não chegou, mas a previsão é que chegue ainda agora à tarde. A prisão domiciliar de Jorge Pisciani foi decidida ontem, pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal por 2-1. Votaram a favor os ministros Dias Toffoli e Celso de Mello e votou contra o ministro Edson Fachin. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski não estavam na sessão. A prisão domiciliar foi pedida pela defesa de Jorge Pisciani, que alega que o deputado tem problemas graves de saúde e que a cadeia de Benfica não oferece as condições adequadas. O STF determinou que Jorge Pisciani passe por novos exames a cada 2 meses para decidir se ele segue em regime domiciliar ou não. Jorge Pisciani é presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio e durante muito tempo foi um dos homens fortes da política fluminense. Ele foi preso em novembro do ano passado na Operação Cadeia Velha, acusado de receber propina para favorecer empresários do setor de transportes. Jorge Pisciani nega as acusações, Doni. Danilo Vieira, ao vivo do Rio de Janeiro. Obrigado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, liberou para julgamento a ação que discute a restrição ao foro privilegiado, o direito de autoridades como ministros, deputados, senadores e o presidente da República de serem julgados somente pelo STF. Em novembro, Toffoli fez um pedido de vista e a análise do processo foi interrompida. 8 dos 11 ministros já tinham votado. 7 apoiaram a proposta de restrição do foro a parlamentares federais e apenas por crimes cometidos ao longo do mandato. Alexandre de Moraes divergiu em relação ao alcance da restrição. Agora, com a decisão de ontem de Dias Toffoli, o processo pode ser colocado de volta à pauta pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. A revelação do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal de que ele tem recebido ameaças repercutiu intensamente em Brasília. O próprio ministro denunciou o caso durante uma entrevista a Roberto Dávila, da Globo News, como conta a repórter Gioconda Brasil. As ameaças começaram há cerca de 3 semanas, segundo fontes do Supremo Tribunal Federal. Fachin tem tratado o assunto com reserva, inclusive entre os colegas da corte. As ameaças não foram registradas na Polícia Federal, por isso não há um inquérito aberto. Mas o fato foi comunicado ao Supremo Tribunal Federal, que tomou as primeiras providências antes mesmo de Fachin dar a entrevista. Em nota, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, informou que deslocou para Curitiba 2 delegadas
delegadas da Polícia Federal, especializadas em segurança para todos os casos de magistrados ameaçados no país, para verificação de quais as melhores e mais eficazes providências deveriam ser tomadas, o que foi realizado. Autorizou o aumento do número de agentes para escolta permanente do ministro Fachin por servidor do setor de segurança do Supremo, além dos que já o acompanhavam em seus deslocamentos. Autorizou que o uso de segurança do ministro em Curitiba possa deslocar-se também para o acompanhamento de familiares por ele indicados. Determinou a Diretoria-Geral do Supremo Tribunal Federal examinar e dotar providências para aumento de número de seguranças para a família do ministro Fachin em Curitiba. E encaminhou ofício indagando a todos os ministros do STF sobre a necessidade de alteração e aumento do número de agentes de segurança para, se for o caso, a tomada das providências cabíveis. Representantes dos três poderes repudiaram a ameaça. Em entrevista hoje à Rádio Band News, o presidente Michel Temer disse que isso não pode acontecer no país. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou investigação. Que essas ameaças sejam rapidamente investigadas e esclarecidas e que não apenas ele, mas todos os ministros do Supremo tenham total liberdade para julgar da forma que entenderem correto qualquer tema, que seja contra crime organizado, que seja contra político, que seja contra empresário, contra qualquer um, sobre qualquer tema, com qualquer polêmica. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, tratou a ameaça como um absurdo. Qualquer ameaça, seja o cidadão comum, seja o homem público, inclusive um ex-presidente da República, um ministro da Suprema Corte do país, um senador da República, é também uma ameaça à democracia brasileira. Nós não vamos tolerar, e eu tenho convicção que nós vamos encontrar os culpados e punir esses culpados. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal está pronta para atuar se necessário. É inaceitável. Isso é uma ameaça que alcança todo o judiciário, sobretudo no momento de uma decisão como essa, de forma que nós estaremos, digamos assim, absolutamente prontos e preparados para atender não só um pedido do ministro Fachin, mas de qualquer outro ministro e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Porque, repito, isso não pode acontecer, isso é inaceitável e é evidentemente uma agressão que tem que ser repelida. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, afirmou que esse tipo de ataque não pretende atingir apenas o STF, mas todo o sistema de justiça e o Estado democrático de direito, e disse que a apuração deve ser prioritária. O ataque aos ônibus da caravana do ex-presidente Lula no Paraná provocou reações de indignação em vários setores da sociedade civil. Parlamentares, ministros e o presidente Michel Temer reagiram com veemência. No Paraná, as investigações da Polícia Civil já começaram. A reportagem é de Ana Zimmermann. Os ônibus que foram atingidos por tiros passaram por uma perícia feita pela Polícia Civil do Paraná, ainda em Laranjeiras do Sul. O laudo, que deve determinar, por exemplo, o calibre da arma, deve ficar pronto nos próximos dias. O ex-presidente Lula viajou de carro e chegou de madrugada à capital paranaense. De acordo com a assessoria do PT, pelo menos 3 tiros atingiram 2 ônibus da caravana, na estrada entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná. O ex-presidente Lula não estava nos ônibus. Ninguém ficou ferido. Um dos veículos levava convidados e o outro jornalistas, entre eles Eleonora de Lucena, que agora tem um blog. Cerca de 5 a 10 minutos após a saída, se escutou um impacto no ônibus que acreditamos que tivesse sido arremesso de uma pedra. O ônibus seguiu e chegando aqui, a uns 2 quilômetros daqui ou menos até, o motorista identificou um problema no pneu. Achou que o pneu estava furado, se parou o ônibus e aí que se identificou os miguelitos no pneu e as marcas na carroceria do caminhão, do ônibus. As marcas de tiro. De tiro, que dá para ver ali e se deduz que foi naquele momento que a gente achou que tivesse sido sofrido um ataque de pedra, mas foi muito mais grave. Hoje de manhã, um grupo de advogados entregou ao Ministério Público Estadual um documento com denúncias que os advogados receberam pela internet com ameaças. Numa conversa em um aplicativo de troca de mensagens, um integrante escreve: "Gente, vamos trocar os ovos por bala de borracha e munição letal, que vai ser bem mais eficaz."
Outro participante fala que tem que meter bala, aproveita que está de noite, mira nos pneus, motor e bala. A Promotoria de Proteção aos Direitos Humanos diz que vai pedir ao Procurador-Geral do Ministério Público no Paraná que nomeie um promotor de justiça para acompanhar de perto as investigações. O Ministério Público do Paraná disse que vai investigar as ameaças. Equipes do Centro de Operações Especiais da Polícia Civil, em Curitiba, já estão em Laranjeiras do Sul para ajudar nas investigações. O delegado responsável pelo caso descartou a hipótese de tentativa de homicídio. Nós estamos tratando como disparo de arma de fogo e dano ao fato. Então, não estamos tratando como tentativa de homicídio por enquanto. Vamos ao local ainda, onde ocorreu o fato, vamos com essas equipes, aguardando essas equipes para ir ao local e começar uma investigação mais apurada. Desde que a caravana começou no Rio Grande do Sul, na segunda-feira da semana passada, manifestantes contrários ao ex-presidente protestam. Houve bloqueios de estradas para que a caravana não passasse. Manifestantes atiraram ovos contra a comitiva e exibiram cartazes com xingamentos contra Lula. Na cidade paranaense de Francisco Beltrão, o repórter do jornal O Globo, Sérgio Roxo, foi agredido por um integrante da segurança do ex-presidente. O ex-deputado federal Paulo Frateschi, do PT, foi atingido por uma pedrada. E essa gente está perseguindo a caravana, atirando pedra, atirando pau, já feriram 4 moças numa cidade do Rio Grande do Sul, uma delas foi hospitalizada. E agora eu estou sabendo que acho que a galera tem um tiro no ônibus. Estão fazendo barreira em todo lugar que nós passamos, tem barreira em todo lugar. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que na democracia as divergências políticas devem ser resolvidas na eleição. O ministro disse também que o que houve no Paraná foi um atentado contra a liberdade de expressão de um líder político, o que é inadmissível numa democracia. Os pré-candidatos à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Manuela Dávila, do PCdoB e Marina Silva, da Rede, também repudiaram com indignação e veemência o ataque. O presidente Michel Temer também se manifestou e lamentou o ataque. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu uma resposta rápida das autoridades. A reportagem é da Flávia Alvarenga, de Brasília. Senadores repudiaram o ataque à caravana do ex-presidente Lula. Em Fortaleza, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, também se manifestou. Nós temos que fazer com que a democracia prevaleça, que as divergências aconteçam, mas dentro de um sistema civilizado, não de ameaças, e eu lamento que esse tipo de ameaça ainda aconteça no Brasil. Mas quem faz vida pública, quem está exposto, quem defende causas, não pode ter medo de ameaças. O presidente da Câmara cobrou agilidade nas investigações. Acho que os órgãos de segurança precisam rapidamente dar uma resposta e nós, que defendemos a democracia, que representamos a Casa do Povo, entendemos que é fundamental que cada político e cada campo da sociedade tenha o direito de se expressar. Eu espero que seja rápido, que a Polícia do Estado do Paraná, junto com o Ministério da Segurança Pública, possam dar uma resposta. Não é aceitável, não é cabível que atos como esse, que é uma insensatez. O presidente Michel Temer divulgou na internet que lamenta o que aconteceu com a caravana do ex-presidente Lula. Disse que desde o início do governo fala que é preciso reunificar os brasileiros. É preciso pacificar o país e que essa onda de violência, esse clima de uns contra outros, não pode continuar. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil informou que repudia todo e qualquer ato de violência, que o nosso país precisa de soluções que estejam dentro da lei e do espírito democrático, e que é preciso coibir e punir os ataques a partidos e a políticos, e concluiu que o debate político deve se dar no campo das ideias. A Polícia Rodoviária Federal está acompanhando a caravana. As secretarias de segurança dos estados, por onde os ônibus estão passando, também estão dando apoio, segundo o Ministério da Segurança Pública. A Polícia Federal não entrou no caso.
Durante a reunião da comissão que acompanha o caso da vereadora Marielle Franco, o ministro da Segurança Pública soube do ocorrido. Classificou o ato como inaceitável. Disse que acompanha o caso e que vai tomar as providências que forem necessárias. Por enquanto, a responsabilidade da investigação está com a Polícia Civil do Paraná. Eu sempre que sou solicitado e que acontece esse tipo de confronto, eu procuro as autoridades estaduais para pedir atenção para o caso. Então, é uma praxe, eu diria assim, é uma norma que eu tenho seguido quando essas coisas acontecem. Não só agora, mas sempre que acontecer, eu vou procurar exatamente chamar a atenção para que exista, e já existe, eu acredito, preocupação e cuidado com isso, mas que seja redobrado. Uma operação da Polícia Civil em Brasília prendeu 8 pessoas por suspeita de envolvimento em fraudes e concursos públicos. Veja na reportagem da Rita Yoshimini. Dos 8 presos hoje, 6 são professores e 2 servidores de cargos administrativos. Todos foram nomeados recentemente pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. De acordo com os investigadores, essas pessoas combinaram de pagar para a quadrilha cerca de 20 vezes o valor do salário do cargo que conseguiram. Alguns chegaram a pagar R$60 mil de entrada e pagariam mais 60 mil em parcelas, em crédito consignado, com desconto em folha. A Polícia Civil de Brasília investiga fraude em concursos desde 2005, mas a operação de hoje começou no ano passado. Pelo menos 12 concursos feitos na capital federal para o governo local e governo federal estão na mira. A suspeita é a de que centenas de candidatos tenham comprado vagas. Na primeira e segunda fases da Operação Panóptis, os policiais prenderam pessoas apontadas como chefes do esquema e ainda um ex-funcionário de uma banca organizadora de concursos, flagrado furtando provas da sala-cofre. Segundo a polícia, esse homem, que já foi demitido, preenchia provas incompletas dos candidatos que haviam contratado a quadrilha e ainda enviava redações para que eles escrevessem e devolvessem depois. Segundo o delegado, a terceira fase e as próximas são voltadas para quem comprou as vagas. Estão sendo investigados agora os crimes de fraude em concurso público e participação em organização criminosa. Se condenados, os servidores podem perder os cargos. As pessoas que já foram nomeadas certamente passarão por um processo aí administrativo, até mesmo judicial, para perda do cargo, né? E com certeza também será um dos efeitos da condenação. A Secretaria de Estado de Educação informou que vai acompanhar os desdobramentos dessa investigação. O presidente Michel Temer negocia com o Progressistas um nome para substituir Ricardo Barros, que ontem deixou o Ministério da Saúde. O partido queria que Gilberto Occhi assumisse o cargo, mas Andréa Sadi, o presidente, tem outros planos para ele, né? Boa tarde para você em Brasília. Oi, Dona e Sandra, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Tem o plano de ele ficar onde ele está. O presidente Michel Temer pediu para lideranças dos progressistas, do PP, que Gilberto Occhi, ele siga, sim, no comando da Caixa Econômica Federal. Pediu um outro nome para a bancada do PP. Mas o pano de fundo de tudo isso é o seguinte, o presidente Michel Temer, ele quer evitar o desgaste com o partido após ele e o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, terem decidido no final de semana que agora qualquer indicação para comandar banco público vai precisar do aval do Banco Central. Então, para evitar esse desgaste de uma indicação política, de uma nova indicação política como que é o PP para a Caixa, o presidente Michel Temer pediu um outro nome lá para o Ministério da Saúde. Falta combinar com o PP, é isso que o presidente Michel Temer vai fazer hoje à tarde, vai tentar bater o martelo sobre isso, porque ele vai receber às 15 horas no Palácio do Planalto o presidente do partido, o senador Ciro Nogueira. É temporada de reforma ministerial no governo e, além do Ministério da Saúde, o presidente Michel Temer também vai discutir o Ministério dos Transportes. Ele vai receber hoje à tarde também lideranças do PR para discutir essa questão. Sandra e Dônia. Andréa Sadi trazendo as negociações em Brasília. Obrigado. Quarta-feira, a gente está no meio da semana, uma semana que é curta, né? Logo tem um feriado aí batendo na nossa porta. Eliana Marques já está aqui com a gente. Boa tarde para você. Por onde você começa? Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Começo falando que hoje é sexta-feira para mim, ó. Estamos aí batendo na porta do feriadão. A gente começa, na verdade, falando do brilho do sol hoje à tarde. 2 áreas do país. Tem previsão de tempo firme agora à tarde inteirinha. Muito sol, muito calor. A gente vai ver quais são
são essas áreas aqui, olha, a metade sul do Rio Grande do Sul, também temos aqui uma porção no interior do Nordeste, passando por grande parte aqui de Goiás e do Sudeste do Brasil. Capitais do Sol, hoje à tarde, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, todas muito quentes, como a gente vê aqui. Agora, as outras regiões do país já podem ter chuva nas próximas horas. Destaque para essa região aqui próxima da zona de convergência intertropical, porque ela está provocando chuva desde cedo no litoral do Ceará, também no litoral do Maranhão, entre Pará e Amapá. Agora hoje também tem previsão de bastante chuva nessas áreas em rosa aqui do nosso mapa, parte de Roraima, do Amazonas, de Rondônia, também Mato Grosso do Sul, Paraná, em Florianópolis já choveu, pode chover mais, máxima de 29 graus, esquentou, como a gente previu aqui ontem. Em São Paulo, máxima de 30, pode ser mais um dia seguido aí de chuva forte. João Pessoa e Natal já vão ter uma tarde nublada, sem sol e chuva encorpada por lá. E Boa Vista liderando o calorão aqui no Brasil hoje, com máxima de 35 graus, é uma chuvinha de nada aquela ali em Boa Vista. Eliana, bom, amanhã... feriadão, muita gente em São Paulo se preparando para pegar a estrada. O que é que pode encontrar com relação ao tempo? Pois é, o paulistano fica esperando o litoral, né? Tem boa notícia, litoral com tempo firme em São Paulo, daqui a pouco eu falo, porque primeiro a gente vai para Santa Catarina. Por lá pode ter temporal amanhã com chuva frequente. É aquela que fica batendo ponto, sabe? O dia todinho. Temporal também nessas áreas em laranja aqui do centro-oeste, do norte do Brasil, também do nordeste do país. E pior aqui, ó, nessa faixa vermelha entre Maranhão e Ceará, uma chuva volumosa, muita água caindo aqui nessa área amanhã. Em Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, é onde acontece o tradicional espetáculo da Paixão de Cristo. Amanhã e depois, na hora do espetáculo, tempo firme, temperaturas agradáveis. Sábado já pode ter uma chuvinha leve, pouca chuva. Rio de Janeiro, próximos dias, muito sol, muito calor por lá, praia garantida no Rio. E a mesma coisa no litoral de São Paulo, Baixada Santista e Litoral Norte. São Sebastião fica no Litoral Norte. Vão ter amanhã e depois tempo firme com bastante sol e calor. Como eu falei, o paulistano adora ver essa previsão aqui na época de feriado, né? Eu adorei. Agora esse sábado com chuva que eu vi ali... Não é muita chuva, não. Aquelas pancadas à tarde, dá para aproveitar pelo menos a parte da manhã com calor. Obrigada. Valeu. Bom descanso, Tchau, tchau. No Equador, 2 jornalistas e um motorista do principal jornal do país foram sequestrados por grupos armados na fronteira com a Colômbia. O ministro do Interior equatoriano, César Navas, disse que a equipe foi sequestrada na segunda-feira de manhã cedo. Os 3 foram vistos pela última vez num posto militar, onde foram alertados sobre o perigo de circular naquela área. O sequestro da equipe do jornal El Comércio foi na cidade de Matarre, que fica próxima à fronteira entre o Equador e a Colômbia. Ex-combatentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, se juntaram a traficantes de drogas na região. Ataques a militares têm sido frequentes. O último foi na semana passada. Uma bomba caseira matou 3 soldados e feriu 7. A China e a Coreia do Norte confirmaram a visita a Pequim do líder norte-coreano Kim Jong-un. Hoje, o presidente americano Donald Trump foi às redes sociais para comentar o encontro e disse estar ansioso por uma reunião com Kim Jong-un. Veja na reportagem do correspondente Tiago Weltz. Foi a primeira viagem de Kim Jong-un para o exterior desde que ele assumiu o poder na Coreia do Norte em 2011 e o primeiro encontro dele com outro chefe de Estado. A visita foi secreta e cercada por um esquema de segurança enorme. Kim chegou a Pequim em um trem blindado. Mesmo com uma programação que incluía recepções e banquetes, nada foi divulgado. E as imagens e informações da visita só foram conhecidas depois que Kim já tinha retornado à Coreia de trem. A China é a principal parceira comercial e aliada de Pyongyang. A visita aconteceu em meio a negociações de um acordo e de um possível encontro entre Coreia do Norte e Estados Unidos, entre Kim Jong-un e Donald Trump. E pelas declarações dos dois lados, esse encontro histórico
pode estar próximo. De acordo com a agência estatal chinesa de notícias, Kim afirmou que está aberto a conversas e ao encontro com Trump e que está comprometido com a desnuclearização da Coreia do Norte, desde que os Estados Unidos e Coreia do Sul criem uma atmosfera de paz e estabilidade. Trump respondeu de forma positiva nas redes sociais. Ele disse: recebi uma mensagem de Xi Jinping, o presidente chinês, dizendo que o encontro com Kim Jong-un foi muito bom e que existe uma boa chance de Kim Jong-un fazer o que é certo para o seu povo e para a humanidade. E concluiu: estou ansioso pelo nosso encontro. Então tá, né? O jornal hoje termina aqui. O jornal hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau. Uma ótima tarde para você. Pacificar o país e que essa onda de violência, esse clima de uns contra outros, não pode continuar. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil informou que repudia todo e qualquer ato de violência, que o nosso país precisa de soluções que estejam dentro da lei e do espírito democrático e que é preciso coibir e punir os ataques a partidos e a políticos, e concluiu que o debate político deve se dar no campo das ideias. A Polícia Rodoviária Federal está acompanhando a caravana. As secretarias de segurança dos estados, por onde os ônibus estão passando, também estão dando apoio, segundo o Ministério da Segurança Pública. A Polícia Federal não entrou no caso. Durante a reunião da comissão que acompanha o caso da vereadora Marielle Franco, o ministro da Segurança Pública soube do ocorrido. Classificou o ato como inaceitável. Disse que acompanha o caso e que vai tomar as providências que forem necessárias. Por enquanto, a responsabilidade da investigação está com a Polícia Civil do Paraná. Eu sempre que sou solicitado e que acontece esse tipo de confronto, eu procuro as autoridades estaduais para pedir atenção para o caso. Então, é uma praxe, eu diria assim, é uma norma que eu tenho seguido quando essas coisas acontecem. Não só agora, mas sempre que acontecer, eu vou procurar exatamente chamar a atenção para que exista, e já existe, eu acredito, preocupação e cuidado com isso, mas que seja redobrado. Uma operação da Polícia Civil em Brasília prendeu 8 pessoas por suspeita de envolvimento em fraudes e concursos públicos. Veja na reportagem da Rita Yoshimini. Dos 8 presos hoje, 6 são professores e 2 servidores de cargos administrativos. Todos foram nomeados recentemente pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. De acordo com os investigadores, essas pessoas combinaram de pagar para a quadrilha cerca de 20 vezes o valor do salário do cargo que conseguiram. Alguns chegaram a pagar R$60 mil de entrada e pagariam mais 60 mil em parcelas, em crédito consignado, com desconto em folha. A Polícia Civil de Brasília investiga fraude em concursos desde 2005, mas a operação de hoje começou no ano passado. Pelo menos 12 concursos feitos na capital federal para o governo local e governo federal estão na mira. A suspeita é a de que centenas de candidatos tenham comprado vagas. Na primeira e segunda fases da Operação Panóptis, os policiais prenderam pessoas apontadas como chefes do esquema e ainda um ex-funcionário de uma banca organizadora de concursos, flagrado furtando provas da sala-cofre. Segundo a polícia, esse homem, que já foi demitido, preenchia provas incompletas dos candidatos que haviam contratado a quadrilha e ainda enviava redações para que eles escrevessem e devolvessem depois. Segundo o delegado, a terceira fase e as próximas são voltadas para quem comprou as vagas. Estão sendo investigados ao examinar e adotar providências para aumento de número de seguranças para a família do ministro Fachin em Curitiba. E encaminhou ofício indagando a todos os ministros do STF sobre a necessidade de alteração e aumento do número de agentes de segurança para, se for o caso, a tomada das providências cabíveis. Representantes dos 3 poderes repudiaram a ameaça. Em entrevista hoje à rádio Band News, o presidente Michel Temer disse que isso não pode acontecer no país. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou investigação. Que essas ameaças sejam rapidamente investigadas, esclarecidas e que não apenas ele, mas todos os ministros do Supremo tenham total liberdade para julgar da forma que entenderem correto qualquer tema, que seja contra
crime organizado, que seja contra político, que seja contra empresário, contra qualquer um, sobre qualquer tema, com qualquer polêmica. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, tratou a ameaça como um absurdo. Qualquer ameaça, seja o cidadão comum, seja o homem público, inclusive um ex-presidente da República, um ministro da Suprema Corte do país, um senador da República, é também uma ameaça à democracia brasileira. Nós não vamos tolerar, e eu tenho convicção que nós vamos encontrar os culpados e punir esses culpados. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal está pronta para atuar se necessário. É inaceitável. Isso é uma ameaça que alcança todo o judiciário, sobretudo no momento de uma decisão como essa, de forma que nós estaremos, digamos assim, absolutamente prontos e preparados para atender não só um pedido do ministro Fachin, mas de qualquer outro ministro e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Porque, repito, isso não pode acontecer, isso é inaceitável e é evidentemente uma agressão que tem que ser repelida. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, afirmou que esse tipo de ataque não pretende atingir apenas o STF, mas todo o sistema de justiça e o Estado democrático de direito, e disse que a apuração deve ser prioritária. O ataque aos ônibus da caravana do ex-presidente Lula, no Paraná, provocou reações de indignação em vários setores da sociedade civil. Parlamentares, ministros e o presidente Michel Temer reagiram com veemência. No Paraná, as investigações da Polícia Civil já começaram. A reportagem é de Ana Zimmermann. Os ônibus que foram atingidos por tiros passaram por uma perícia feita pela Polícia Civil do Paraná, ainda em Laranjeiras do Sul. O laudo, que deve determinar, por exemplo, o calibre da arma, deve ficar pronto nos próximos dias. O ex-presidente Lula viajou de carro e chegou de madrugada à capital paranaense. De acordo com a assessoria do PT, pelo menos 3 tiros atingiram 2 ônibus da caravana, na estrada entre as cidades de Ministro em Curitiba possa deslocar-se também para o acompanhamento de familiares por ele indicados. Determinou a Diretoria-Geral do Supremo Tribunal Federal examinar e dotar providências para aumento de número de seguranças para a família do ministro Fachin em Curitiba. E encaminhou ofício indagando a todos os ministros do STF sobre a necessidade de alteração e aumento do número de agentes de segurança para, se for o caso, a tomada das providências cabíveis. Representantes dos 3 poderes repudiaram a ameaça. Em entrevista hoje à rádio Band News, o presidente Michel Temer disse que isso não pode acontecer no país. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou investigação. Que essas ameaças sejam rapidamente investigadas e esclarecidas e que não apenas ele, mas todos os ministros do Supremo tenham total liberdade para julgar da forma que entenderem correto qualquer tema, que seja contra crime organizado, que seja contra político, que seja contra empresário, contra qualquer um, sobre qualquer tema, com qualquer polêmica. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, tratou a ameaça como um absurdo. Qualquer ameaça, seja o cidadão comum, seja o homem público, inclusive um ex-presidente da República, um ministro da Suprema Corte do país, um senador da República, é também uma ameaça à democracia brasileira. Nós não vamos tolerar, e eu tenho convicção que nós vamos encontrar os culpados e punir esses culpados. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal está pronta para atuar se necessário. É inaceitável. Isso é uma ameaça que alcança todo o judiciário, sobretudo no momento de uma decisão como essa, de forma que nós estaremos, digamos assim, absolutamente prontos e preparados para atender não só um pedido do ministro Fachin, mas de qualquer outro ministro e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Porque, repito, isso não pode acontecer, isso é inaceitável e é evidentemente uma agressão que tem que ser repelida. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, afirmou que esse tipo de ataque não pretende atingir apenas o STF, mas todo o sistema de justiça e o Estado democrático de direito, e disse que a apuração deve ser prioritária. O ataque aos ônibus da caravana do ex-presidente Lula, no Paraná, provocou reações de indignação em vários setores da sociedade civil. Parlamentares, ministros e o presidente Michel Temer reagiram com veemência. No Paraná, as investigações da Polícia Civil já começaram. A reportagem é de Ana Zimmermann.
Os ônibus que foram atingidos por tiros passaram por uma perícia feita pela Polícia Civil do Paraná, ainda em Laranjeiras do Sul. O laudo, que deve determinar, por exemplo, o calibre da arma, deve ficar pronto nos próximos dias. O ex-presidente Lula viajou de carro e chegou... Um líder político, o que é inadmissível numa democracia. Os pré-candidatos à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Manuela Dávila, do PCdoB e Marina Silva, da Rede, também repudiaram com indignação e veemência o ataque. O presidente Michel Temer também se manifestou e lamentou o ataque. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu uma resposta rápida das autoridades. A reportagem é da Flávia Alvarenga, de Brasília. Senadores repudiaram o ataque à caravana do ex-presidente Lula. Em Fortaleza, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, também se manifestou. Nós temos que fazer com que a democracia prevaleça, que as divergências aconteçam, mas dentro de um sistema civilizado, não de ameaças, e eu lamento que esse tipo de ameaça ainda aconteça no Brasil. Mas quem faz vida pública, quem está exposto, quem defende causas, não pode ter medo de ameaças. O presidente da Câmara cobrou agilidade nas investigações. Acho que os órgãos de segurança precisam rapidamente dar uma resposta e nós, que defendemos a democracia, que representamos a Casa do Povo, entendemos que é fundamental que cada político e cada campo da sociedade tenha o direito de se expressar. Eu espero que seja rápido, que a Polícia do Estado do Paraná, junto com o Ministério da Segurança Pública, possam dar uma resposta. Não é aceitável, não é cabível que atos como esse, que é uma insensatez. O presidente Michel Temer divulgou na internet que lamenta o que aconteceu com a caravana do ex-presidente Lula. Disse que desde o início do governo fala que é preciso reunificar os brasileiros. É preciso pacificar o país e que essa onda de violência, esse clima de uns contra outros, não pode continuar. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil informou que repudia todo e qualquer ato de violência, que o nosso país precisa de soluções que estejam dentro da lei e do espírito democrático, e que é preciso coibir e punir os ataques a partidos e a políticos, e concluiu que o debate político deve se dar no campo das ideias. A Polícia Rodoviária Federal está acompanhando a caravana. As secretarias de segurança dos estados, por onde os ônibus estão passando, também estão dando apoio, segundo o Ministério da Segurança Pública. A Polícia Federal não entrou no caso. Durante a reunião da comissão que acompanha o caso da vereadora Marielle Franco, o ministro da Segurança Pública soube do ocorrido. Classificou o ato como inaceitável. Disse que acompanha o caso e que vai tomar as providências que forem necessárias. Por enquanto, a responsabilidade da investigação está com a Polícia Civil do Paraná. Eu sempre que sou solicitado e que acontece esse tipo de reação. O presidente Temer lamenta o ato de violência. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, classifica o ato como inaceitável. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pede uma resposta rápida das autoridades. O Supremo Tribunal Federal autoriza o reforço da escolta do ministro Edson Fachin. Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, revelou ter recebido ameaças. O deputado Paulo Maluf passa mal na cadeia e é internado num hospital em Brasília. O governo federal libera 1 bilhão e 200 milhões de reais para a segurança do Rio. Em Brasília, uma operação prende professores e servidores públicos suspeitos de fraudes em concursos. O Jornal Hoje está começando. Os tiros que atingiram a caravana do ex-presidente Lula no Paraná provocaram indignação no Congresso, no Palácio do Planalto e entre as entidades civis que repudiaram o ato. A Polícia Civil do Paraná já começou as investigações. O ataque foi ontem entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná. Não houve feridos. A cobertura completa e a repercussão do ataque você acompanha ainda nesta edição do Jornal Hoje. No Rio, os moradores presenciaram hoje mais uma cena de violência. Um policial militar ficou ferido numa tentativa de assalto no Leblon, bairro nobre da cidade. Ontem, o presidente Michel Temer liberou 1 bilhão e 200 milhões de reais para a área de segurança no estado. O primeiro repasse desde que a intervenção federal foi decretada no mês passado. A reportagem é do Pedro Figueiredo.
Violência que parece não ter fim. Policiais militares fizeram buscas pelas ruas de 4 bairros da zona sul do Rio à procura de uma quadrilha de assaltantes. Os bandidos armados tentaram roubar uma loja de departamentos em uma das praças mais movimentadas do Leblon. Um PM tentou impedir a fuga dos criminosos e foi baleado. O túnel Zuzu Ângel, que liga os bairros da Gávea a São Conrado, chegou a ser fechado por 5 minutos. 2 suspeitos foram presos. Hoje é o segundo dia em que as Forças Armadas fazem patrulhamento nas ruas da Zona Sul e do Centro. O reforço na segurança tem horário marcado. Começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde. Muitos cariocas continuam sem perceber a presença das 6 equipes militares que estão atuando nessas regiões da cidade. Só vejo falar na televisão, mas não tenho visto não. Hoje exatamente não, mas tenho visto na Zona Sul sim, pouco. Ontem à tarde, nossas equipes percorreram vários bairros e nada, não encontramos os militares. Hoje de manhã, vimos uma equipe na praia de Botafogo. O policiamento é uma ação prevista como emergencial. Ela já vinha sendo, inclusive, realizada em parceria com a Polícia Militar na Vila Kennedy, por exemplo. Então agora ela foi estendida a outras áreas da cidade. O Comando Militar do Leste diz que o patrulhamento é móvel e que o deslocamento... Michel Temer pediu para lideranças dos progressistas, do PP, que Gilberto Ock, ele siga, sim, no comando da Caixa Econômica Federal. Pediu um outro nome para a bancada do PP. Mas o pano de fundo de tudo isso é o seguinte: o presidente Michel Temer, ele quer evitar o desgaste com o partido após ele e o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, terem decidido no final de semana que agora qualquer indicação para comandar banco público vai precisar do aval do Banco Central. Então, para evitar esse desgaste de uma indicação política, de uma nova indicação política como que é o PP para a Caixa, o presidente Michel Temer pediu um outro nome lá para o Ministério da Saúde. Falta combinar com o PP, é isso que o presidente Michel Temer vai fazer hoje à tarde, vai tentar bater o martelo sobre isso, porque ele vai receber às 15 horas no Palácio do Planalto o presidente do partido, o senador Ciro Nogueira. É temporada de reforma ministerial no governo e, além do Ministério da Saúde, o presidente Michel Temer também vai discutir o Ministério dos Transportes. Ele vai receber hoje à tarde também lideranças do PR para discutir essa questão. Sandra Idônia. Andréa Sadi trazendo as negociações em Brasília. Obrigado. Quarta-feira, a gente está no meio da semana, uma semana que é curta, né? Logo tem um feriado aí batendo na nossa porta. Eliana Marques já está aqui com a gente. Boa tarde para você. Por onde você começa? Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Começo falando que hoje é sexta-feira para mim, ó. Estamos aí batendo na porta do feriadão. A gente começa, na verdade, falando do brilho do sol hoje à tarde. 2 áreas do país. Tem previsão de tempo firme agora à tarde inteirinha. Muito sol, muito calor. A gente vai ver quais são essas áreas aqui. Olha, a metade sul do Rio Grande do Sul, também temos aqui uma porção no interior do Nordeste, passando por grande parte aqui de Goiás e do Sudeste do Brasil. Capitais do sol, hoje à tarde, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, todas muito quentes, como a gente vê aqui. Agora, as outras regiões do país já podem ter chuva nas próximas horas. Destaque para essa região aqui próxima da zona de convergência intertropical, porque ela está provocando chuva desde cedo no litoral do Ceará, também no litoral do Maranhão, entre Pará e Amapá. Agora hoje também tem previsão de bastante chuva nessas áreas em rosa aqui do nosso mapa, parte de Roraima, do Amazonas, de Rondônia, também Mato Grosso do Sul, Paraná, em Florianópolis já choveu. Pode chover mais, máxima de 29 graus, esquentou, como a gente previu aqui ontem. Em São Paulo, máxima de 30, pode ser mais um dia seguido aí de chuva forte. João Pessoa e Natal já vão ter uma tarde nublada, sem sol e chuva encorpada por lá. E Boa Vista liderando o calorão aqui no Brasil hoje, com máxima de 35 graus e uma chuvinha de nada, aquela ali em Boa Vista. Eliana, bom, amanhã... Feriadão, muita gente em São Paulo se preparando para pegar a estrada. O uso de segurança do ministro em Curitiba possa deslocar-se também para o acompanhamento de familiares por ele indicados. Determinou a Diretoria-Geral do Supremo Tribunal Federal examinar e dotar providências para aumento de número de seguranças para a família do ministro Fachin em Curitiba. E encaminhou ofício indagando a todos os ministros do STF sobre a necessidade de alteração e aumento do número de agentes de segurança para, se for o caso, a tomada das providências cabíveis.
Representantes dos três poderes repudiaram a ameaça. Em entrevista hoje à rádio Band News, o presidente Michel Temer disse que isso não pode acontecer no país. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou investigação. Que essas ameaças sejam rapidamente investigadas e esclarecidas e que não apenas ele, mas todos os ministros do Supremo tenham total liberdade para julgar da forma que entenderem correto qualquer tema, que seja contra crime organizado, que seja contra político, que seja contra empresário, contra qualquer um, sobre qualquer tema, com qualquer polêmica. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, tratou a ameaça como um absurdo. Qualquer ameaça, seja o cidadão comum, seja o homem público, inclusive um ex-presidente da República, um ministro da Suprema Corte do país, um senador da República, é também uma ameaça à democracia brasileira. Nós não vamos tolerar, e eu tenho convicção que nós vamos encontrar os culpados e punir esses culpados. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal está pronta para atuar se necessário. É inaceitável. Isso é uma ameaça que alcança todo o judiciário, sobretudo no momento de uma decisão como essa, de forma que nós estaremos, digamos assim, absolutamente prontos e preparados para atender não só um pedido do ministro Fachin, mas de qualquer outro ministro, que é o próprio Supremo Tribunal Federal. Porque, repito, isso não pode acontecer, isso é inaceitável e é evidentemente uma agressão que tem que ser repelida. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, afirmou que esse tipo de ataque não pretende atingir apenas o STF, mas todo o sistema de justiça e o Estado democrático de direito, e disse que a apuração deve ser prioritária. O ataque aos ônibus da caravana do ex-presidente Lula no Paraná provocou reações de indignação em vários setores da sociedade civil. Parlamentares, ministros e o presidente Michel Temer reagiram com veemência. No Paraná, as investigações da Polícia Civil já começaram. A reportagem é de Ana Zimmermann. Os ônibus que foram atingidos por tiros passaram por uma perícia feita pela Polícia Civil do Paraná, ainda em Laranjeiras do Sul. O laudo, que deve determinar, por exemplo, o calibre da arma, deve ficar pronto nos próximos dias. O ex-presidente Lula havia